Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 18. O avivamento em Corinto. Glória a Deus, aleluia, pela sua palavra. Paulo em Corinto, Atos 18. Atos, um livro histórico escrito por Lucas, fala dos atos do Espírito Santo na propagação do Evangelho. Atos 18. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse-lhe o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Aqui está, Senhor, uma narrativa histórica onde o teu Espírito agiu em um homem e lhe deu uma preocupação profunda em espalhar as tuas grandezas na terra. E aqui esta palavra ultrapassou séculos e acabamos de ler. Nos ajuda pelo teu Espírito, Senhor, meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. O avivamento em Corinto. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, número 1, eu queria meditar sobre impulsionado pela comunhão. Atos 18:5 diz que quando Timóteo e Silas desceram da Macedônia para Corinto, Paulo, impulsionado, tomou ânimo quando viu Timóteo e Silas. Irmãos, somos impulsionados quando vemos um irmão. Quando você vem na igreja e vê um irmão, você se sente impulsionado? Paulo foi impulsionado ao ver Silas e Timóteo. Ele foi impulsionado pela comunhão, a falar de Cristo, primeiro para os judeus. Paulo tinha por costume, onde entrava em uma cidade, logo ir numa sinagoga. Aqui nesse texto, Paulo tinha vindo de Atenas, e lá pregou no Areópago, falando da criação do mundo, falando da idolatria, que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. E Paulo fez uma narrativa sobre a ressurreição. Acabando essa pregação em Atenas, a Bíblia não fala se houve uma igreja local em Atenas, mas impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo foi a Corinto e ali achou um casal
Áquila e Priscila, que eram um casal de missionários que trabalhava no mesmo ofício de Paulo, artesão, fazer tendas. E diz a Bíblia que Paulo se uniu a eles. Olha aí, a união para fazer a obra de evangelização, de pregação. E nesses pequenos versículos que lemos, dá para extrair muita coisa. No versículo 5, Paulo foi impulsionado pela comunhão. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, olha, eles estavam fazendo um trabalho missionário na Macedônia, onde ficava duas igrejas. A igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Ficava no norte da Grécia. E Silas e Timóteo descendo a Corinto, Paulo impulsionado, em segundo lugar, impulsionado pela palavra. Veja como é importante você pensar na palavra, meditar nela, cantar ela, porque a força da palavra te faz falar de Jesus. Aleluia! Impulsionado pela palavra. Ele não estava vazio do Espírito Santo, porque um homem vazio do Espírito Santo não tem interesse de falar de Jesus Cristo. Quando Paulo se converteu lá em Atos 9, na chamada, quando ele estava indo para Damasco, Atos capítulo 9, diz que ele logo nas sinagogas pregava Jesus Cristo, logo, rapidamente. O Espírito Santo movia Paulo a fazer esta grande obra. E ali, ele, diz aqui o versículo 6, houve perseguição, resistindo e blasfemando, ele sacudiu os vestidos. Então, Paulo não perdia tempo, entrava na sinagoga e logo que saiu dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo. E Crispo, principal da sinagoga, creu. Então veja bem que o movimento do Espírito Santo era intenso. Tão lembrado em Filipos, quando eles foram presos, perto da meia-noite, Paulo e Silas, as circunstâncias eram contrárias, eles cantaram hinos e oravam. Houve um grande terremoto, soltou a prisão dos presos, o carcereiro ficou com medo, assustado, queria até se matar. E através do louvor e da oração, a presença de Deus, houve salvação no carcereiro, que perguntou: o que devo fazer para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aqui também, Paulo pregando em Corinto, e diz o versículo 11, que ficou entre eles ensinando a palavra 1 ano e meio, ali em Corinto, e depois em Éfeso. Então o Espírito Santo impulsionava Paulo para ir de cidade em cidade, e ele até escreve, Lucas escreve, detalha, que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 23. Mas não tem a minha vida por preciosa, Paulo diz, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Paulo queria falar da força de Deus, da obra de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus. E o Espírito Santo o impulsionava a isso. Diz aqui o texto que Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa. Creram e foram batizados. Mas Jesus não chamou Paulo para batizar. Quando ele funda essa igreja em Corinto, irmãos, ele mais tarde escreve a carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, que
que batizou Crispo, o principal da sinagoga. Não me lembro se batizei algum outro. Batizei também a família de Estéfanas. Mas não me lembro se batizei algum outro. Versículo 17, 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo não me chamou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Qual era a mensagem de Paulo em todos esses lugares? Era a cruz. Ele pregava que Jesus morreu na cruz para pagar a culpa do pecado do povo, e nessa mesma cruz tem poder de salvar o povo da prática do pecado. Essa era a mensagem de Paulo. Cristo me chamou para evangelizar, não em sabedoria de palavras filosóficas, não com muito enfeite folclórico, assim, de retórica humana, mas talvez ele tinha uma palavra simples e profunda. Tem outra passagem que ele fala assim, em 2 Coríntios. Se sou rude na palavra, não sou, porém, na ciência. Talvez Paulo fosse rude na palavra. Uma palavra muito simples, mas profunda pelo Espírito Santo, mostrando a cruz, a ressurreição, que era a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos pregavam que Jesus morreu pelo pecado humano, ressuscitou, dá a vida eterna, perdoa pecado, purifica a alma, tira toda a mancha e dá uma nova vida interior. Essa era a mensagem deles. Então ele foi impulsionado pela comunhão. O crente tem que ter comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Paulo, quando viu Timóteo e Silas, ficou alegre. Alegria da comunhão, alegria da palavra. Terceiro, impulsionado pela missão que Deus tinha dado para ele fazer, não mostrando os resultados. Porque quando em Corinto surgiu uma divisão, eu sou de Paulo. Ah, não, eu prefiro Cefas. Eu sou de Apolo, que é mais eloquente, fervoroso. O que Paulo diz? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Não são ninguém. São apenas ministros pelos quais vocês creram. Paulo, eu reguei. Apolo regou. Eu plantei a palavra. Eu comecei falando. Depois de mim veio Apolo. Você pode ver aqui, ó. Vê essa passagem que temos lido, Atos 18, versículo 24. Apolo em Éfeso e em Corinto. Quando Paulo deixou Corinto, entrou Apolo. Eloquente, poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito, conhecendo apenas o batismo de João. Quando Paulo deixa Corinto, Apolo chega a Corinto. E tendo Paulo andado em todas aquelas regiões superiores, chegou a Éfeso, Atos 19. E no verso 10, por Éfeso, na porta da Ásia Menor, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus, por Paulo. E no 18:11, em Corinto ainda, ficou 1 ano e meio ensinando entre eles a palavra de Deus. O que a gente aprende aqui nesse avivamento de Corinto? Primeiro, Jesus teve uma visão. Paulo, não temas, não tenha medo desses gregos de Corinto. Fala, não te cales, fala em qualquer lugar, qualquer esquina, qualquer praça, qualquer lugar. Porque eu sou contigo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Irmão, Deus quer salvar jovens em santos? Quer. Quer salvar crianças em santos? Quer. Quer salvar idosos em santos? Quer. Deus quer salvar em todo lugar. Mas qual a missão de cada um de nós? Primeiro, ter um bom testemunho, dar exemplo, não viver de qualquer jeito, mas falar e não se calar. De qualquer forma, não espere alguém te fazer uma pergunta. Nós que somos observadores,
a gente cria um meio de entrar, que não ouvimos aqui uma palavra. Se Filipe andasse muito devagar, o eunuco já tinha passado com a carruagem. Mas o eunuco lia em voz alta. É muito bom ler a Bíblia em voz alta. Ler, reler em voz alta, para que haja memorização. Se Filipe não corresse, não chegaria a ensinar o eunuco. Pelo Espírito Santo, ele subiu na carruagem, se assentou, e começando em Isaías 53, como bom exegeta, né? Ele anunciou Jesus. Paulo anunciou Jesus primeiro aos judeus. Interessante, irmão. Quando você lê, ele chegou numa cidade, entrava na sinagoga. Lá em Romanos 10, Paulo fala assim, eu preferia me perder do que não salvar o meu povo. Romanos 10, 1, podemos ler essa passagem? Rapidamente. Romanos capítulo 10, versículo 1, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Lembra de Cornélio? Quando Pedro foi na casa de Cornélio? Cornélio era zeloso, mas sem entendimento da cruz, entendimento de Jesus. E o anjo apareceu a Pedro e disse, olha, vai lá na casa de Cornélio. E depois o anjo apareceu a Cornélio, manda chamar Pedro, que ele te dará palavras com que te salves. Tem muita gente que não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra um nome que salva. Ninguém tem direito de chegar para Deus, eu vou chegar aí no céu, porque eu sou bom, porque eu distribuí minha renda aos pobres. Não, vamos chegar lá sem mérito, pela graça e misericórdia. Por que você está aqui no céu? Porque Jesus teve compaixão de mim, me perdoou, me limpou, o sangue de Jesus me lavou. Não importa quem seja o ser humano, vamos entrar lá pela porta, única porta, aleluia. E Paulo tinha isso no coração, desde quando Jesus o salvou, chamou com essa missão. Ele não tinha a vida dele por preciosa, irmão. A vida dele, material, ele era um homem de Deus, tinha zelo pela saúde, dormia, repousava. Era um homem normal, comum, porém inflamado pelo zelo que todos alcançassem o que ele alcançou, a salvação. Ele tinha o fogo do Espírito Santo, uma brasa acesa que impulsiona a se envolver na palavra de Jesus, de tal forma que falava com muita naturalidade, porque hoje em dia no meio do pentecostalismo, há uma ideia de a pessoa fervorosa é aquela que faz barulho, aquela que muito emocional, e não é isso. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e usar a razão, iluminada pelo Espírito Santo, para explicar as Escrituras, que nem Filipe. E Paulo aqui diz que Crispo, no verso 8, Crispo, principal da sinagoga, creu com toda a sua casa. E lá em 1 Coríntios 1,14, Paulo diz que batizou Crispo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 a 17. Mais tarde ele escreve essa carta: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Por que ele dá graças a Deus? Porque ele foi chamado para outra missão. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Olha aí como era a idolatria pelo nome de Paulo. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar,
não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, ele batizou Crispo, que era o principal da sinagoga, com toda a sua família, e batizou também a família de Estéfanas. Quem era essa família? Era uma família que se dedicou ao ministério da palavra em Corinto. A família de Estéfanas. Paulo batizou Crispo, a família de Estéfanas. Batizou poucos, porque a missão dele era evangelizar e entregar para uma igreja local para que os pastores, obreiros, doutrinassem aquele grupo. E Paulo era assim o movimento, o avivamento. Ele viu um grupo ali e falava. E havia um magnetismo. Havia um toque do Espírito Santo. Nós devemos ter isso também. De 10, um vai crer. De mais 10 ali, você pega mais um, já são 2. Né? Não quero falar de pandemia, porque isso, biblicamente falando, não vai melhorar no sentido, assim, as pessoas perguntam, quando melhorar a vida, mas melhorar em que sentido? O crente está melhorando, porque ele está na escada para o céu, ele tem esperança, né? Porque um dia alcançamos essa fé que justifica, e o justo, Deus atende às suas orações, os ouvidos do Senhor e os seus olhos estão atentos à oração do justo, mas o seu rosto é contra os que fazem o mal. Então, irmão, se você está passando uma aflição e não anda no pecado, glória a Deus. Muitas são as aflições do justo. Salmo 34, 19. Mas o Senhor livra de todas. Paulo, para fazer o que fazia para Jesus com alegria, ele passou muita tribulação, muita aflição. Satanás pôs impedimento no caminho. Elimas o encantador. E tanta perseguição de mágicos, de Simão mágico. E muita gente foi apedrejado. É interessante a Bíblia que você vê que logo no outro dia, Paulo estava em outra cidade pregando, depois de ser apedrejado. Deus usava outros para desapartar. Eu já passei por isso, irmão. Pregando em determinado lugar, se levanta ímpio para me bater. Mas Deus, ao mesmo tempo, levanta outro para levantar a voz mais alta que o ímpio. Aconteceu com Paulo. Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Mas ele, sempre impulsionado por esse ânimo do Espírito Santo. Não dá para explicar o ânimo que o Espírito Santo quer nos dar para divulgar a palavra de Deus, em todo lugar. E o Espírito Santo faz com que você não olhe para você mesmo. Porque se a gente olhar para nós mesmo, quem sou eu? Né? O crente Moisés, quem sou eu? Né? Tem crente de todo tipo, né? O crente Moisés, quem sou eu para falar com o faraó? Senhor, já tenho 80. Ah, é? Então eu vou te chamar um com 83. O seu irmão, Arão, ele vai ser o seu intérprete. Tá vendo? Moisés reclamando da idade, Deus chamou o irmão que era mais velho ainda. Né, irmãos? Quem sou eu? Quem somos nós? Não. Irmão, um certo dia eu vi na televisão, no canal History, TV a cabo, A Procura de Deus, o tema, um filme. A Procura de Deus. Nós não estamos mais à procura de Deus. Jesus falou, eu vos escolhi, vos nomeei para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem muita gente à procura de Deus, apalpando e não acha. E você descobriu que Deus te ama e aceitou Jesus Cristo. E ele, na passagem da videira, ele fala, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi, vos nomeei, nos chamou pelo nome, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, acabou aquela procura de Deus.
né? Você não está mais naquela cegueira que o mundo está, né? Jesus entrou no seu coração, te satisfez, agora exige um pouquinho de nós, além da santidade, um esforço em prol do nosso próximo, né? Aquele que anda na ignorância, não conhece a palavra de Deus, ou está muito distraído com tanta coisa, né? Existem várias situações que anda o ser humano pecador. E nós, como cristãos, esses exemplos bíblicos é para a gente imitar. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É difícil imitar Cristo? Sim, quase impossível, porque ele era perfeito como homem, sendo o próprio Deus. Mas imitar Paulo, podemos? Podemos. Por quê? Porque Paulo disse, miserável homem que sou. Ele sentiu o conflito da carne. Mas Jesus, você nunca viu Jesus dizer isso. Miserável homem que sou. Pelo contrário, Jesus falou, quem de vós me acusa de um pecado? Quem me acusa? João 8,46. Quem de vós me aponta um pecado? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vocês não querem me escutar, porque não sois de Deus. João 8,47. Jesus é muito diferente de Paulo. Imitar Jesus, quase impossível. Mas imitar Paulo podemos, né? Sede meus imitadores. Ele não falou, olha, imitem Cristo. Não, me imite só, eu um pecador, porque eu sou imitador de Cristo. Então imitar Paulo podemos. Não tudo que ele fez, mas os exemplos que está na Bíblia, e a vida que está na Bíblia, e o desejo de fazer que está na Bíblia. Paulo foi impulsionado pela comunhão, marca aí, impulsionado pela comunhão, quando viu Silas e Timóteo. Às vezes você está abatido, você encontra um irmão, como é que vai, irmão? Tudo bem? Tudo bem. Aí Deus usa a boca dele e fala contigo em qualquer circunstância. Impulsionado pela comunhão. Segundo, Atos 18:5, impulsionado pela palavra. Terceiro, Paulo foi impulsionado pela missão que não tinha acabado. De Atenas foi para Corinto, de Corinto foi para Éfeso, de Éfeso para Jerusalém, de Jerusalém para Roma. Mas ele queria ir até a Espanha, até o Ilírico. Ele queria, passando por vocês aí em Roma, eu vou para a Espanha. Era a meta final, era a Espanha. Mas ele não chegou aí na Espanha, porque em Roma, Deus tinha determinado e recolhido o seu servo, decapitado pelo imperador Nero. E ele tinha tanta convicção do Evangelho no seu coração, combatia o bom combate. Irmão, a luta contra o pecado não é ruim, é boa. Que coisa, né? A nossa natureza não quer lutar contra o pecado, mas quem vive em nós quer, o Espírito Santo. O Espírito Santo odeia você alimentar a carne. Às vezes você até pensa em alimentar a carne, mas o Espírito Santo não alimente. A Bíblia é alimento espiritual. Livros evangélicos, oração, amizade com o irmão, a igreja, tudo isso aqui é alimento espiritual para nós. É uma fortaleza para a alma. Tira o abatimento, tira o cansaço da vida. Às vezes quando você pensa num problema, você fica chateado, aborrecido, e aquilo pesa na alma. Você vem na igreja, rapaz, senhor, eu gosto de dar a mão, não dar soco, porque eu não sou lutador de boxe. Mas agora está chegando, né? Essa época de sol. Mas você vê o irmão, você se anima. Você vê o pastor, se anima, né, irmão? Por quê? Porque é impulsionado pela comunhão. E impulsionado a falar pela palavra que você meditou. Impulsionado pela missão, que é muito grande, né? E nós vamos morrer, a missão vai ficar aí. Como Josué.
Josué já estava muito idoso e muita terra ficou para conquistar. Né? Mas Deus usará nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. É como diz aquele ditado: Deus enterra seus operários e continua o seu trabalho. Aleluia! Deus continua o seu trabalho. Deus usa a tua frágil vida para fazer alguma coisa a mais para o seu reino. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Pedro responde, 1 Pedro 4:2: no tempo que vos resta na carne, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo o que Deus quer, a vontade de Deus, que é a santificação. E trabalhando para Jesus, se envolvendo com Ele, com a sua obra, com a sua palavra, é o meio de se santificar. Não há santificação sem a palavra, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Envolvido nele, nós estamos se aperfeiçoando, né? 2 Coríntios 7:1, para fechar. 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando eu me converti, o Espírito Santo põe no meu coração um provérbio que eu nunca mais esqueci, 23:17. Não tenha inveja dos pecadores, que nem Asaf teve, né? Vendo a prosperidade do ímpio, quase ele se desvia, né? Mas em Provérbio 23:17, não tenha inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo o dia. Teme a Deus de manhã, teme a Deus à tarde, teme a Deus à noite. Não pare de temê-lo, porque quem teme o Senhor, verá ele um dia. Provérbio 28:14. Bem-aventurado aqueles que continuamente temem, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Provérbio 23:17, Provérbio 28:14. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E Paulo se santificou fazendo missão. Paulo se santificou em comunhão com os irmãos. Paulo se santificou meditando na palavra. Paulo se santificou fazendo missão. Não tem como se santificar isolado da palavra, isolado da igreja, isolado dos irmãos. Porque o Espírito Santo sempre tem uma mensagem, uma palavra de encorajamento para a nossa vida. Para que a gente vá para frente. Problema? Vai ter. Problema na igreja? Vai ter. No trabalho? Vai ter. Em casa? Vai ter. Por muitas tribulações, disse Paulo, importa entrar no reino de Deus. Não deixa a tribulação te desanimar. Ela vem para desanimar. Vindo o inimigo com uma corrente de água. Está escrito, né? Isaías 59:19. O Espírito Santo arvorará contra ele a sua bandeira. Bandeira é símbolo de vitória. O inimigo vem com um balde de água fria. Vai apagar esse crente. Mas o Espírito Santo vem e te aquece. Né? A água gelada do inimigo não te alcança. É Isaías 59:19-21. Os irmãos podem ler esse texto em casa. Você também na live. Isaías 59:19. Vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, arvorará contra ele a sua bandeira. O Senhor é a minha bandeira, né? Quando Josué guerreou contra os amalequitas e venceu, enquanto sustentava a mão de Moisés, Arão e Hur, enquanto Moisés com a mão levantada, Josué ganhava guerra. Se Moisés abaixasse a mão, os amalequitas ganhavam. Os amalequitas eram fogo, né, irmão? Nunca desapareceram do mapa. Sempre ficou um para continuar essa erva daninha. Mas em todas as épocas, esse povo, Deus deu vitória de Israel
contra os amalequitas. No tempo de Saul, Deus falou para Saul: mate Agag, não poupe os animais. Saul poupou os animais para fazer religião corrupta e não poupou Agag, que era o chefe dos amalequitas. Mas Samuel exterminou Agag, que significa a nossa carne. Primeiro sinal de carnalidade tem que cortar, senão cresce. Que nem os amalequitas, nunca deram sossego para o povo de Deus. A nossa carne sempre vai guerrear contra o nosso espírito. Mas sejamos impulsionados como Paulo, pela comunhão, pela palavra e pela missão. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, a Tua palavra, ela satisfaz aquele que pensa nela. O Senhor cuida de nós com a Tua palavra. Pastos verdejantes, águas tranquilas, caminho de justiça. O Senhor é o nosso pastor. Essa voz interior que não nos deixa viver de qualquer jeito. É o Senhor na nossa vida. O Senhor que nos dá o pasto verdejante. Mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo na correria da vida, o Senhor sempre lembra alguma coisa que nos renova. É a Tua palavra. A Tua palavra é a nossa vida, como disse Moisés. Não é coisa vã, mas é a nossa vida. Ó Senhor, aplica essa palavra em nosso coração. Que possamos sempre, em nossa devoção, o Senhor sempre acrescentar algo na nossa vida que nos faz caminhar para frente, para cima e vencendo o pecado. Nessa luta terrível. Mas estamos do lado vencedor. Do Teu lado, Senhor. Nem a morte pode ir contigo, nem o pecado, nem Satanás. E o Senhor quer nós do Teu lado. Então, Senhor, derrama graça em nosso coração, nos segura na Tua mão, nos socorre de manhã, nos socorre de tarde, nos socorre de noite, nos socorre dormindo, nos socorre acordado. Tu és o nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém.